Hoje eu quero falar com você, mulher poderosa, que quer emagrecer, quer perder peso, mas não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de fazer um exercício físico, acaba se atropelando no dia a dia por conta da correria e não prepara uma comida saudável para comer, sempre quando vai preparar alguma coisa já está extremamente cansada e acaba cedendo, come algumas outras coisas que não contribuem, né, para sua perda de peso. Eu quero bater um papo com todas as mulheres que sofrem com a falta de tempo por conta de uma vida muito corrida. Eu não sei o que ocupa a sua vida aí, se são os filhos, se é o trabalho mais filhos, se é o trabalho mais filhos mais casa, mas eu sei muito bem o que é ter uma vida corrida. Eu tenho uma vida extremamente corrida e antigamente era um caos minha vida. Eu trabalhava, sei lá, 15, 16 horas por dia e não sabia muito bem como organizar o meu tempo, e aí depois veio a gravidez, veio um bebê e eu tive que atender as duas demandas no meio de uma pandemia. Tive o bebê no começo, né, mais ou menos da pandemia, e não pude receber ajuda externa para cuidar do meu bebê por conta da pandemia. E o que eu percebi é que a falta de tempo, ela me ensinou muitas coisas, me ensinou coisas valiosas. E uma coisa que eu tava refletindo hoje de manhã, eu tava assistindo um TED Talks, onde ele falava sobre o que ele aprendeu com 100 dias de rejeição. E logo depois desse TED Talk veio um outro vídeo, e esse vídeo falava sobre a questão do autocuidado. Do quanto a gente acha que a gente não tem tempo para cuidar da gente e tem tempo para cuidar de todo o resto do mundo, né? Não sei se você é assim, mas aqui em casa várias vezes eu me pego, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que cumprir aquela tarefa, tenho que cumprir aquela outra tarefa, com o bebê pequeno ainda, são muitas tarefas para serem cumpridas, né? E às vezes tem dias sim que não dá tempo de eu me priorizar. Mas não porque eu não tive tempo, e sim porque eu passei todas as outras coisas na frente da minha prioridade, de mim mesma. E depois que eu tive filho, eu percebi que o nosso tempo, ele, que já era pouco, né, antigamente, ele fica mais escasso ainda, porque tem uma pessoa que depende inteiramente, exclusivamente de você. Só que esse vídeo que eu te falei que eu assisti hoje de manhã, ele me despertou uma coisa que eu queria vir gravar esse vídeo pra conversar com vocês, mulheres que não têm tempo de se cuidar, porque é uma coisa que deu um estalo na minha cabeça, sabe? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado. E eu preciso falar sobre isso, que é o seguinte, um dos mandamentos, né, da Bíblia é amar ao próximo como a si mesmo, não é? E eu nunca tinha parado para interpretar esse mandamento da forma correta. E por que eu tô contando isso pra você? Porque independente da sua religião, amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa que a gente prega, né? É uma coisa que é normal você ver as outras pessoas falando. Mas se você não ama a si mesma, se você não sabe cuidar de si mesma da melhor forma, como é que você vai saber o que é amar e cuidar do próximo da melhor forma? Como você faria com você mesma? E isso me deu um estalo assim, tipo, uau! Por quê? Porque se eu tô cuidando do outro e tô me esquecendo, será que eu tô cuidando do outro da melhor forma? Se eu não tô tirando 15 minutos, 20 minutos por dia pra fazer algo em relação a um sonho meu, como por exemplo, fazer uma atividade física, aí onde quer que você faça, seja na sala da sua casa, ou fazer uma caminhada pela volta da sua casa aí nos quarteirões, ou ir para uma academia, não sei o que é mais funcional e é mais do seu agrado. Se você não tira 15 minutos por dia para organizar suas refeições, preparar os lanchinhos ali, fazer de uma forma saudável e cuidar de você, se você não tira um tempo para olhar para você no dia a dia, você não vai ser a sua melhor versão para cuidar dos outros. Eu gosto muito de pensar na história do avião. Quando a gente anda de avião, a gente ouve a aeromoça lá instruindo sobre a questão de caso aconteça algum acidente, as máscaras vão cair do teto do avião. E antes de ajudar idosos e crianças, você tem que colocar a máscara em si mesmo. Não é assim que a aeromoça fala? E da primeira vez que eu viajei de avião e ouvi isso, eu era super novinha na época, eu falei, nossa, como assim? Se eu tiver um filho, como que eu não vou colocar a máscara nele em primeiro lugar? Vou colocar em mim? Que incoerente o que essa mulher tá falando. Olha só a inocência da pessoa, né? Mas
depois de um tempo refletindo sobre isso, na segunda vez que eu andei de avião, eu já entendi o porquê. Por quê? Se você não coloca a máscara primeiro em você, você não vai ter ar e nem saúde e nem vai sobreviver para colocar a máscara nos outros. Você pode desmaiar, pode acontecer alguma coisa com você e você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. E quando eu tive o bebê, como eu te falei, meu bebê nasceu no começo da pandemia, eu fiquei meio anestesiada, assim, de fazer as coisas, porque é um bebê, eu não tive ajuda das outras pessoas de fora de casa. Primeira vez que eu lidava com uma criança tão próxima assim, nunca tive uma criança pra falar assim, eu ajudei na criação de tal pessoa. Não, pra mim foi novidade 100%. E eu ficava meio em choque, assim, tipo, de querer ser a melhor mãe pra ele, de acordo com as minhas possibilidades, de acordo com o que eu podia fazer, com o que eu tava aprendendo a fazer, né? E eu percebi que se eu não tivesse um tempo pra ir lá e comer, tirasse um tempo pra tomar um banho, tirasse um tempo pra descansar mesmo que com o bebê recém-nascido, sei lá, quando ele dormia, se eu não dormisse junto a maior parte das sonecas dele, eu não teria saúde e vitalidade para cuidar dele. E um dos maiores motivos que as minhas alunas relatam, né, quando elas entram no Mente Magra, que elas querem cuidar de si mesmas, é para ter saúde e vitalidade para viver muitos e muitos anos com os filhos, cuidando dos filhos da melhor forma. Eu tenho uma aluna Fê que ela emagreceu já quase 10 quilos nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, porque o foco dela quando entrou no método era ter mais saúde para cuidar dos filhos. E ela já conseguiu esse marco. Eu tenho uma outra aluna que ela não conseguia sentar de perna de índio, sabe a perna cruzada que a gente faz quando a gente é criança na escola? Ela não conseguia sentar de perna de índio para brincar com o filho dela no chão da sala por conta da obesidade. E ela não tinha tempo também, ela falava assim, também não tenho tempo, mas se eu não buscar saúde pra mim, hoje, se eu não fizer meia hora de alguma coisa por dia, seja arrumar uma comida mais saudável ou fazer um exercício físico, se eu não cuidar de mim, se eu não pedir pra alguém ficar com meu filho por meia hora pra eu cuidar de mim, sei lá como é que eu vou estar daqui 10 anos, será que eu vou ter saúde e vou estar aqui para ficar e aproveitar com ele? Então, todos esses insights que as minhas alunas trazem no dia a dia do porquê que tá sendo bom para elas emagrecer, não só no peso da balança, mas sim na vida no geral, com a família, em relação à saúde, a bem-estar. Tudo isso me fez refletir hoje de manhã quando eu ouvi isso em relação a amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você não cuida de você, ninguém vai cuidar. E eu vejo muitas mulheres frustradas e desanimadas no sentido de, ninguém me apoia no meu emagrecimento, ninguém me ajuda no meu emagrecimento, também eu não tenho tempo pra fazer alguma coisa por mim. E assim, uma coisa por exemplo, vamos dizer que você tem um recém-nascido em casa. Eu entendo porque você não tem tempo. Eu sei que você não tem tempo e eu concordo que você não tem tempo. Porque eu já vivi isso, eu sei como que é ter um recém-nascido. E pode ser que você esteja passando por algum outro momento, por exemplo, eu tô prestes a prestar a OAB, Tami, e tô estudando 10 horas por dia, realmente não tenho tempo. Ok, fases transitórias, fases, né, não o tempo todo, mas fases em que a gente precisa se dedicar mais a alguma coisa ou a alguém, é super plausível você não se olhar tanto. Mas será que isso não está se arrastando por tempo demais? Será que você não acaba deixando as outras pessoas passarem na sua frente? E não que você não tenha que priorizar seus filhos. Eu sei bem o que é ter um filho e o nosso filho é a nossa prioridade máxima. Eu sei disso. Mas se você não se cuidar, se você não buscar uma saúde, melhorar a sua saúde, como que você vai cuidar do seu filho daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos? Então, uma coisa assim que eu estava refletindo hoje, será que eu me amo o suficiente para poder amar os outros? Será que eu me cuido o suficiente para poder cuidar dos outros? Fica a reflexão aí pra você. Tirar 30 minutos, 20 minutos por dia pra olhar pra você não é egoísmo. Não é você deixar de cuidar do outro. Não é você deixar de priorizar os outros. Cuidar de você mesma é um ato de amor próprio e amor ao próximo. Porque se você não estiver bem, se você não estiver realizada com você mesma, se você não tiver saúde, se você não tiver autoestima boa, você não cuida das outras pessoas da melhor forma. Eu reparo assim que na época que eu não me cuidava, na época que eu não fazia uma atividade física, que eu não cuidava da minha alimentação, isso há muitos anos atrás,
a minha vida era meio caótica, assim, eu não fazia as coisas direito, sabe? Eu sempre chegava no final do dia morta, exausta. E hoje, mesmo com o bebê, né, que é uma coisa que demanda muito com a empresa, com clientes, né, as alunas, com as coisas de casa e tudo mais, eu consigo ter muito mais vitalidade. Por quê? Porque eu olho pro meu prato e coloco as melhores coisas ali, porque eu tiro 4 vezes por semana, 20, 15 minutos por dia para fazer um exercício físico, deixo a criança com o pai lá, falo, ó, segura aí, que agora eu vou fazer atividade física, e tudo isso vai adicionando saúde pra mim. E pode ser que você ainda continue achando, Tami, eu não tenho tempo. Realmente eu não tenho tempo. Mas será que você não tem tempo mesmo? Ou você tá usando o seu tempo para outras coisas? Quanto tempo a gente gasta no Instagram? Quanto tempo a gente gasta rolando o feed do Facebook ou do YouTube, assistindo vídeos? E claro que você tem que ter o seu momento de lazer. Mas fica a reflexão aí. Será que você não pode redirecionar desse tempo todo, que às vezes você fica sem perceber nas redes sociais, 10 minutos, 15 minutos para cuidar de você? Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo, mas o tempo livre que a gente usa ele de forma massiva com coisas que só servem para anestesiar a gente e não para cuidar da gente da melhor forma, de fato, né? Então fica a reflexão no dia de hoje para você. Me conta aqui embaixo o que esse vídeo te acrescentou, se você concorda, se você discorda com o que eu falei. E é isso, eu tinha que vir aqui gravar esse vídeo. Se você não se inscreveu no nosso desafio gratuito que começa no dia 17, de volta ao Jeans 38, se inscreva. O link tá aqui embaixo desse vídeo, então corre lá e garante a sua vaga, vai ser gratuito e vai te ajudar muito, porque lá eu vou te mostrar qual é o passo a passo para perder barriga, voltar pro Jeans 38 comendo de tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e agora vai!